De acordo com notícias, Donald Trump prometeu impor uma tarifa de 200% sobre as importações da John Deere. Em junho, a John Deere anunciou a realocação de linhas de produção específicas para instalações no México. Donald Trump discordou dessa decisão e fez uma ameaça significativa que afetaria o resultado final da empresa. Estou avisando a John Deere agora. Se vocês fizerem isso, vamos aplicar uma tarifa de 200% sobre tudo o que quiserem vender nos Estados Unidos, declarou Trump. A John Deere havia acabado de tomar uma medida que gerou ondas de choque em Washington e agitou as mesas de negociação de Wall Street a São Paulo. Um anúncio que, no papel, parecia uma expansão estratégica, mas na realidade, abriu uma batalha muito maior. Uma batalha que envolve desde política comercial e lealdade política até o futuro do próprio trabalho. A empresa confirmou planos de expandir operações para o México, com uma nova fábrica programada para entrar em funcionamento até 2026. A resposta foi explosiva. Donald Trump não perdeu tempo. O presidente ficou indignado e atacou a empresa em rede nacional, chamando a atitude de traição. Em seguida, ele lançou a ameaça de uma tarifa de 200% sobre cada produto da John Deere fabricado fora das fronteiras norte-americanas. A mensagem era clara: se as empresas tirarem empregos dos Estados Unidos, seus produtos não retornarão sem pagar um preço político. A mídia rapidamente repercutiu, investidores prenderam a respiração e a América rural assistiu de longe, pega no meio de uma guerra entre o homem em quem votam e a empresa da qual dependem. Não era apenas uma manchete, era um acerto de contas. A decisão da John Deere não foi tomada levianamente. A portas fechadas, os membros do conselho debateram a mudança por meses. Eles tinham dados, projeções e pressão, pois os números não mentiam. O custo de fabricação de equipamentos nos Estados Unidos havia disparado. As cadeias de suprimentos estavam congestionadas, a mão de obra escassa e os concorrentes, como Kubota no Japão e Mahindra na Índia, estavam se tornando mais rápidos, baratos e inteligentes, já tendo aperfeiçoado a fabricação de baixo custo na Ásia. A John Deere estava correndo atrás, e a solução era o México, um país com custos de mão de obra 70% menores, uma força de trabalho qualificada e acesso logístico a mercados agrícolas em expansão na América Latina. Mas não se tratava apenas de folha de pagamento. Era uma questão de sobrevivência. Os portos dos Estados Unidos estavam congestionados, o transporte doméstico era errático, as matérias-primas atrasavam e cada interrupção custava tempo e dinheiro a John Deere. Uma fábrica no México lhes daria flexibilidade, velocidade e proximidade com as economias agrícolas de crescimento mais rápido do mundo, como Brasil, Argentina e Colômbia, mercados onde a agricultura não está apenas crescendo, está explodindo. Então, a John Deere fez um investimento de $55 milhões em uma instalação de última geração para construir carregadeiras de direção deslizante de médio porte e carregadeiras de esteira compactas, máquinas que atendem ao segmento de crescimento mais rápido do mercado agrícola. Pequenas e médias propriedades rurais, que precisam de tecnologia, eficiência, velocidade, acima de tudo, acessibilidade. Para John Deere, isso não era traição, era estratégia. Mas para Trump, era pessoal. Em Iowa, Trump declarou: a John Deere acabou de cuspir na cara dos trabalhadores norte-americanos. Eles querem construir nossas máquinas em outro lugar? Ótimo, mas não as trarão de volta para cá sem pagar caro. Foi uma declaração para sua base, mas também um aviso a John Deere, a outros fabricantes e ao mercado. Trump estava traçando um limite, e quem o cruzasse pagaria um preço político. No entanto, a empresa não cedeu. Não houve pedido de desculpas nem recuo. A John Deere emitiu uma resposta ponderada, mas clara. A expansão no México afetaria menos de 5% da produção norte-americana. O cerne de seus negócios, grandes tratores, colheitadeiras e colheitadeiras combinadas, ainda seria feito em Iowa, Illinois e outras fábricas dos Estados Unidos. Eles não estavam abandonando os Estados Unidos, estavam otimizando para o mundo. A resposta dos investidores veio em seguida. Wall Street se manteve firme. Após uma breve queda, as ações da John Deere se recuperaram. Analistas da Bloomberg e da Goldman Sachs classificaram a medida como inteligente, com visão de futuro e necessária. A lógica era inquestionável. O crescimento da demanda agrícola estava se deslocando para o sul, e a produção precisava acompanhar essa mudança. Tarifas politicamente motivadas poderiam prejudicar no curto prazo, mas não o suficiente para inviabilizar uma estratégia de crescimento de décadas. Na verdade, alguns especialistas acreditam que as ameaças de Trump estão, de certa forma, ajudando a John Deere, porque se as tarifas forem impostas, elas afetarão todos os produtores estrangeiros. E a John Deere, mesmo com sua expansão no México, ainda fabrica a maioria de seus produtos nos Estados Unidos.
concorrentes como Mahindra, Yanmar e Kubota não o fazem. Ironicamente, o impacto das tarifas poderia ser pior para os rivais da John Deere. Mas nada disso importava no tribunal da opinião pública. Eleitores rurais, especialmente em estados-chave, começaram a se dividir. Em grupos do Facebook e em programas de rádio, o conflito se desenrolava como uma discussão familiar. Um lado defendia a John Deere como uma empresa vital que tentava se adaptar. O outro exigia lealdade, encarando a mudança como um tapa na cara. Aliados de Trump no Congresso se juntaram ao coro. Senadores de estados fortemente republicanos emitiram declarações alertando a John Deere para reconsiderar seu caminho. O Comitê de Agricultura da Câmara agendou audiências. A Casa Branca cogitou a ideia de investigar contratos governamentais para garantir que nenhum dólar do contribuinte fosse para importações da John Deere. Nos bastidores, os lobistas da John Deere trabalharam intensamente. Eles se reuniram com autoridades comerciais, conversaram com funcionários do Congresso e lembraram a todos que a John Deere não é apenas uma marca, é um pilar da agricultura dos Estados Unidos. Que a infraestrutura rural depende de seus equipamentos e que proibi-los ou taxá-los até a ruína puniria os próprios agricultores que as tarifas visam proteger. E ainda assim Trump escalou o discurso. Ele repetiu sua ameaça em um comício em Ohio. Ele mencionou a John Deere 5 vezes. Ele prometeu impor tarifas tão altas que eles jamais esquecerão. A multidão aplaudiu. Mas a John Deere não estava sozinha. Outras corporações estavam observando. Se a John Deere cedesse, a mensagem seria clara. Nenhuma empresa poderia operar globalmente sem enfrentar punição política. Mas se a John Deere se mantivesse firme, poderia estabelecer um precedente, um novo limite, onde os líderes de negócios tomam decisões baseadas em dados, e não em ameaças de campanha. E até agora, a John Deere está se mantendo firme. Enquanto isso, a empresa não está apenas pensando em onde fabrica, mas também no que fabrica. O futuro da agricultura não é vermelho, branco ou verde, é elétrico, autônomo e inteligente. O investimento da John Deere em automação é enorme. Seus tratores autônomos já estão operando em campos dos Estados Unidos sem motoristas. Sua divisão de software está desenvolvendo sistemas de inteligência artificial que gerenciam fazendas inteiras a partir de um tablet. Drones procuram pragas, máquinas pulverizam com precisão centimétrica e os dados fluem em tempo real. E o mais importante, essas máquinas não se importam onde foram construídas. Elas só se importam com a velocidade e eficiência com que podem trabalhar. Isso leva de volta ao mito que Trump continua vendendo, a promessa de retorno de empregos. Parece poderoso, ganha aplausos, mas no mundo da manufatura moderna, não se sustenta. Porque mesmo que a John Deere mudasse todas as suas fábricas de volta para Iowa amanhã, os empregos não iriam para pessoas, iriam para máquinas. A automação não é política, é matemática. De acordo com a Oxford Economics, até 20 milhões de empregos na manufatura podem desaparecer globalmente até 2030 devido a robôs, e a tendência está acelerando. A John Deere não está evitando a mão de obra norte-americana. Está confrontando um futuro onde a mão de obra, como a conhecemos, não existirá. Sob essa ótica, a mudança para o México não é apenas econômica, é evolucionária. É um sinal de que a era da geografia está dando lugar à era da tecnologia. E é isso que torna esse conflito tão simbólico. De um lado, um presidente populista prometendo trazer de volta um mundo que não existe mais. Do outro, uma empresa global se preparando para um mundo que já chegou. É nostalgia versus inovação. Emoção versus execução. E em algum lugar no meio está o agricultor norte-americano tentando descobrir em quem confiar. O que acontece a seguir? Os eleitores punirão a John Deere por tomar uma medida que ela acredita que a manterá viva? Ou punirão Trump por arriscar o acesso ao próprio equipamento que mantém os campos dos Estados Unidos funcionando? E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.